Boa noite, paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela conosco no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Quando se encontraram, digam amém. Você que está sem Bíblia, pode acompanhar conosco aqui no Data Show. Está escrito: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Diga glória a Deus. Sente, por favor. Aleluia. Diga comigo: blindando meu destino. Mais uma vez, blindando o meu destino. Quantos aqui acredita que você tem um destino? O que é o destino, pastor? É um lugar a ser alcançado, é um lugar a ser chegado, é algo que está ali destinado a acontecer. Deus, Ele planejou o nosso destino, porém as nossas decisões, elas podem alterá-los. Diga comigo: as minhas decisões podem alterar o meu destino. Deus, Ele planejou o meu e o seu destino. Deus, Ele tem determinado o nosso destino. Ele não tem somente planejado o destino de todos nós. E eu entendo que cada um de nós precisamos trilhar, lutar, guerrear, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para chegar no nosso destino, para alcançar, para cumprir com o nosso destino. É claro que surge aí algumas dúvidas de como fazer isto. E é claro que também o exemplo de Jesus é o melhor exemplo para a gente entender como chegar nesse destino, como blindar o nosso destino. O versículo 39 nos dá uma orientação poderosa de como blindar o nosso destino. Diz o texto: Jesus saiu e, como de costume, diga, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Não era hábito de Jesus e chorar no Facebook da época e no YouTube ou no Instagram. Jesus, Ele estava aflito aqui. Esse texto é o texto que, esse local, melhor dizendo, era o Getsêmani. O Getsêmani foi o local aonde
ele foi entregue para os soldados romanos. Então Jesus já tinha vivido algumas fases da sua vida, e ele estava prestes a mudar de fase, a ir para outro nível, para cumprir o seu destino. Para cumprir o nosso destino, a gente, de vez em quando, é necessário mudar de fase. Para chegar no objetivo final, é necessário umas mudanças de fase na nossa vida. Mas como blindar o nosso destino? Olha o que diz o versículo: que Jesus tinha o hábito, como de costume, de subir o Monte das Oliveiras. Para quê, pastor? Diga comigo: para orar. A primeira coisa que eu e você devemos fazer para blindar o nosso destino é ter uma vida de oração. Exatamente o que Jesus tinha. Ele tinha uma vida de oração. Ele não subiu lá assim, ele não subia esporadicamente. Ou quando a guerra, a tribulação, olha aqui, vinha, ele tinha um hábito, ele tinha um costume, ele tinha uma vida de oração. Diga comigo: eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de subir o monte. Não é o seu caso, mas muitos de nós levamos a sério a vida de oração quando estamos passando um momento de dor, de tribulação, quando estamos vivendo um momento ruim, uma fase ruim. A gente aprende, eu não tenho dúvida, que as orações, o momento de subir ao monte, na vida de Jesus, blindou o seu coração. Blindou o seu coração para ele cumprir o destino dele, para ele vencer. Era comum ver Jesus subindo ao monte para blindar o seu coração, blindar o seu destino. É lamentável, mas é uma realidade. Muita gente não vai alcançar o seu destino, não vai cumprir, ou melhor dizendo, o seu destino aqui na terra. Muitos partirão fazendo somente a metade do que era para ser feito. Muitos partirão apenas iniciando o que era para ser feito. Nós precisamos blindar o nosso coração, blindar o nosso destino, e a primeira coisa que precisamos fazer é ter como estilo de vida, não por uma campanha. Às vezes a gente inicia uma campanha porque alguém na família não está legal, porque o filho está ali no momento de dificuldade, porque está tendo problemas no casamento, etc. Aí a gente começa a fazer a famosa campanha: pastor, preciso fazer 7 dias de jejum, quero que o senhor me acompanhe. Pastor, o negócio está forte, tem que ser 21, vamos lá comigo. Ou quando se tem um propósito, além disto. Hoje nós, esse final de semana, fizemos um encontro com Deus, e fizemos, antes do encontro, vários dias, se não me engano, 21 dias, de jejum, de oração, em prol do encontro. Acabou o encontro, pastor, amanhã é segunda-feira, estamos liberados. Negativo. Era só o encontro que a gente queria que Deus abençoasse? E a minha vida, e a minha casa, e os meus negócios? Amanhã, meio-dia e 6 horas da tarde, haverá oração. Não é porque acabou o encontro, porque olha, isso é fato. Estou passando por lutas, e aí quando eu sou abençoado, quando acontece o que eu esperava, eu descanso.
Diga: eu preciso ter uma vida de oração. Lá na sua casa, no templo. Alguns aqui trabalham fora da cidade, não dá para vir no templo de segunda a sexta. Lá na sua casa. Alguns oram no trabalho. Eu tenho que subir ao Monte das Oliveiras, seja no meu quarto, na igreja, no trabalho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Como blindar o meu coração? Como blindar o meu destino, pastor? Versículo 42 de Lucas 22 diz: dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade. Como é que eu vou blindar o meu destino, pastor? Alguns pensam ou vivem, como diz a canção, como se não houvesse amanhã. Algumas pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Elas entendem que é só o hoje que importa. Todos os passos do nosso Mestre Jesus eram olhando para o seu destino. Tudo que ele fazia era visando o seu destino. Ele estava agora, nesse contexto que lemos, subindo ao monte, se preparando para o seu destino, se fortalecendo para o seu destino. Quando você ora, você se fortalece. Você veio à casa do Senhor, você vai sair daqui fortalecido. Jesus, o próprio Jesus diz: se queres, passa de mim esse cálice. Ele pediu para passar. Humanamente falando, Jesus não queria ir à cruz. Porém ele disse: seja feito a tua. Como blindar o meu destino, pastor? Diga comigo: fazendo a vontade do Pai. Fazendo a vontade do Pai é uma outra forma de blindar o nosso destino. Porque, amados, a nossa vida não se resume no hoje. A minha vida não acaba hoje, por isso que eu tenho que olhar para frente. Você tem muita coisa para conquistar, para fazer, para realizar. O destino de Cristo era, diga, nascer, viver e manifestar o poder de Deus e ir para a cruz. Este era o destino de Deus, de Cristo. Então todos os passos de Jesus apontavam para a cruz. Todos os passos de Cristo apontavam para a cruz. Jesus chegou até dizer: se possível, passa. Portanto, contudo, no entanto, que seja feita a tua vontade. A minha, talvez, seja não ir para a cruz. Mas qual que é a tua vontade, Senhor? E eu vejo um negócio aqui tremendo, porque Jesus perguntou se poderia passar o cálice, e os céus não responderam. Jesus poderia dar uma desperto, como muitos dão em algumas situações. Sabe quando você pede ou pergunta alguma coisa para o seu pai, e o pai não fala nada, aí você diz: quem cala? Como é que é a frase? Completa aí: quem cala? Jesus poderia dizer isso: se possível, passa de mim esse cálice. Olhou para o céu, ninguém falou nada. Ele poderia dizer: Senhor, então, o Senhor calou, o Senhor consentiu. Vou chamar os discípulos aqui, vou dizer para eles que eu não vou mais para a cruz. Porque tem hora que a gente fala com Cristo e Ele não responde. Tem hora que você fala com Jesus e Ele não responde. E agora, pastor? Está valendo o que Ele já tinha falado lá atrás. Não te perde. Não perca o seu destino. Os céus não respondeu. Jesus entendeu que Ele tinha que cumprir o destino dele. Jesus entendeu que Ele tinha que ser alguém
que iria fazer a vontade do Pai. O destino dele liberou o nosso destino. Diga comigo: o destino de Cristo liberou o meu destino. O destino dele abriu, escancarou as portas do nosso destino. Você pode mudar destino. Nós precisamos entender isto. Como assim, pastor? Você pode mudar destino, tanto para o bem, quanto para... A gente já viu isso na vida de muitos. Quantos mudaram o destino para o lado do bem, outros para o lado do mal? Nós temos o poder de mudar as coisas, irmãos. Deus nos deu esse poder, o poder do livre-arbítrio, o poder de mudar as coisas. Está ruim? Está difícil? Você tem o poder de mudar as coisas. Está em você isto, Deus lhe deu isto. Na maioria das vezes, nós queremos fugir do nosso destino, do destino que Deus planejou, porque chega uma hora que completar aquela missão que Deus nos deu, completar, chegar no destino final, é difícil. A dor, a aflição, a guerra, funciona como um sinal de quê, pastor? De que a minha bênção está próxima. Todo sofrimento que você passa, toda tribulação que você enfrenta, é apenas um sinal de que a promessa está a um passo da sua vida. Você já observou isso? Depois de uma luta grande, depois de um problema terrível, logo depois, na sequência, veio a chuva de bênção. Na sequência, a porta escancarou. Na sequência, Deus se manifestou. Então eu preciso entender. Está doendo, pastor, está difícil. Pois é. A bênção está próxima. Isso é um sinal que essa tempestade vai parar. Isso é um sinal que a bonança está aí, batendo na porta. Eu não posso desistir do meu destino. Você não pode desistir do seu destino. Diga comigo: se eu fugir, diga bem forte, se eu fugir do meu destino, o destino de outras pessoas será atingido. Você imagina Jesus fugindo do destino dele? Como estaria o nosso destino? Imagine comigo se Jesus fizesse como muitos fazem. O Senhor não falou nada, então eu não vou para a cruz. Como estaria o nosso destino? Como seria o nosso destino sem Ele ter alcançado dele? Você pode mudar muita coisa. Eu não posso deixar que a angústia me tire do destino. Eu não posso deixar que a dor, que o sofrimento me tire do foco. Eu não posso autorizar a minha vida a se distanciar do destino que Deus preparou por causa de uma tribulação. Não cumprir o seu destino é o maior egoísmo. Não cumprir o seu destino é o maior egoísmo que alguém pode cometer. Eu não posso pensar só em mim. Se Jesus tivesse pensado só nele, teria ficado nos céus. Não teria largado a cadeira dele. No céu tem um trono para o Pai, um trono para o Filho
e um trono para o Espírito Santo. Houve uma época que os três estavam ocupando esse trono. Um dia, Jesus aceitou a proposta de Deus para sair do trono dele e vir aqui para a terra, nascer, viver e depois manifestar o poder de Deus e cumprir o projeto dele. Houve uma época que a cadeira do filho estava desocupada, mas ele cumpriu o propósito dele. Ele não fugiu do destino dele. Você não pode fugir do seu destino. Uma outra coisa importante, além de orar, ou de ter uma vida de oração, de ter o hábito da oração e de fazer a vontade do Pai, é se preparar para viver o seu destino. Todos nós temos um destino. Você não está aqui ao léu. Você não veio ao mundo à deriva. Não, você tem um destino. Todos nós temos um destino. E todos nós também precisamos nos preparar para este destino. Jesus se preparava. Como, pastor? Orando, fazendo a vontade do Pai. A fé, ela deve ser exercitada ao longo do tempo, de forma que haja uma intimidade com o dono do tempo. O destino precisa ser alcançado, porém eu preciso me preparar para alcançá-lo. Imagine um atleta que precisa alcançar o alvo. E a Bíblia diz que você é esse atleta. Você é uma flecha no alforje dele que precisa alcançar o alvo. E todo atleta, ele tem que se preparar. Eu imagino que alguns aqui fazem caminhada, outros até correm. Mas aquele que deseja concorrer, ou o troféu numa corrida, ele tem que se preparar. Não basta somente andar. A exemplo disso, não basta somente vir à igreja. É importantíssimo. Mas a gente precisa se preparar. Eu imagino a vida do Usain Bolt, o homem que foi considerado por muito tempo, alguém já bateu o recorde dele, mas por muito tempo, o homem mais rápido do mundo. O destino dele era ser o homem mais rápido do mundo, mas houve uma preparação. Houve toda uma preparação para a flecha dele alcançar esse destino. Eu um dia assisti um documentário e o documentário falava sobre Michael Phelps. E o Phelps teve uma Olimpíada que ele ganhou 8 medalhas de ouro. Eu vi no comentário ele dizendo que teve um dia que era o aniversário da sua filha. E ele liga para o treinador e diz: hoje é aniversário da minha filha. E o treinador dele disse para ele algo parecido assim, ou de uma forma que ele entendeu que ele tinha que estar no treino. E ele não foi para o aniversário da filha, foi para o treino. O cara largou
o aniversário da filha e foi para a piscina. Porque ele tinha que nadar tantas horas por dia. Aquele dia poderia fazer falta lá na frente. Algumas coisas que a gente deixa de fazer hoje, pode fazer falta lá no meu destino. Eu não posso viver como se o mundo fosse acabar hoje. Eu não posso viver como se não houvesse o amanhã. Eu tenho que me preparar para o meu destino. Sabe por quê? Muitos não chegam lá porque não se preparam. Só quer se preparar em cima da hora. O Enem. Por que tem gente que só estuda nos últimos 3 meses? Se é alvo ser aprovado, acabou a prova, saiu hoje da prova, foi domingo, segunda-feira tem que estar estudando de novo. Porque acaba a prova, o cara vai para casa com aquelas questões que não foram resolvidas. Sim ou não? Sim ou não? O cara vai para casa para resolver elas. Essa aqui eu não acertei. Aí você tem que voltar para casa para acertar. Você tem que voltar para casa para resolver. Mas a maioria fica esperando lá. Quanto que deu na redação? Quantos acertaram? Aí, não passei. Depois eu começo. Aí não passa. Aí não vai alcançar o alvo. Aí não vai chegar no seu destino. Deus preparou você para você chegar no seu destino. Se prepare. Você precisa se preparar. Quantos têm o alvo de chegar no céu? Eu também. E por isso nós precisamos nos preparar. Eu acredito que você está dando uns passos a mais. Por estar aqui, você está se preparando. É simples, é o que você quer. O que está dentro de você. Quando se descobre onde quer chegar, fica mais fácil cumprir o destino. O que você quer da vida? O que você quer ser na vida? O que você quer alcançar? Eu fico triste, é lamentável quando a gente conversa com o jovem e a gente pergunta: e aí, como é que estão os estudos? Não, já terminei. Já terminei. Aí de propósito hoje, não dá mais para te pegar, né? Mas de propósito hoje, eu já digo assim: e aí, mas como foi o doutorado? O cara, doutorado? Doutorado, pastor? Sim, tu não já fez aí o PhD aí, o pós? Não, pastor, eu terminei o ensino médio. Olha como a mente está limitada. Terminou o ensino médio, terminou os estudos. Isso não termina nunca, irmãos. Isso não para nunca. Você tem que estar estudando sempre. Mas olha como é que está a mente limitada. E aí, como vai os estudos? Eu terminei. Está tudo certo. Qual que é a tua ideia? Qual que é o teu alvo para ver? Eu quero casar, pastor. Quer? Se prepara. Se prepara. Porque tu acha que o casamento só se resume no sexo. Outra coisa importante, tu acha que tu vai ter todo dia. Se prepara. O cara que é casado, tem alguém casado aí, gente? Casado, você tem uma vida maritalmente, está lá junto com a sua gata. Tem alguém aí? Você paga a luz lá? Você paga a água? Se prepara. Compra arroz. Compra óleo. R$10 a lata de óleo, meu Deus.
se prepara. Ih, pastor, está difícil. Se prepara, rapaz. Quero te casar. Diga amém. Então você tem que se preparar. Tem alguém aí que só está morando junto ainda, não foi para o cartório? Te prepara. Te prepara que eu quero que tu suba o altar. Não aponta ninguém, não olha para ninguém. Te prepara. Precisa se preparar. Eu fico vendo a história dos heróis na fé. Fico olhando a vida do Moisés. Porque às vezes a gente se prepara para algo e Deus quer outra coisa. O Moisés, formado na corte egípcia, um cara bilíngue, um cara formado como um príncipe, tratado como príncipe, sentava na cadeira do príncipe, morava no palácio real. Aí um dia tem que fugir para o deserto para fazer a maior e a melhor faculdade da sua vida. Teve que se preparar para a missão que Deus tinha. Você tem que se preparar para a missão que Deus tem para você. Olha para a pessoa que está aí do teu lado e diga: Deus tem uma missão para você. Deus tem um destino para você. Diga, seja profeta, percebe? Com amor e carinho, assim, olhe nos olhos azuis dela e diga: se prepare, que Deus quer te usar. Fique de pé. Aleluia.